Meu nome é Inácio. Nasci numa cidade do sul da Bahia, chamada Teixeira de Freitas. Não conheci os meus pais e fui abandonado na rodoviária da cidade. Fui adotado por um casal muito pobre que me achou. Eles eram alcoólatras e vivi numa total pobreza. Às vezes ficava 2 dias sem comer nada e não tinha o que vestir e nem mesmo uma cama para dormir. Era acolhido por vizinhos e pelas pessoas que passavam na rua. E não demorou muito para os meus pais adotivos morrerem de cirrose hepática. Aos 9 anos de idade, estava sozinho e sem direção. Morei nas ruas muito tempo. Comia o que achava no lixo e quando achava. Nada dava certo em minha vida. Até que um dia, um fazendeiro me chamou e disse: "Rapaz, você já está ficando homem. Eu preciso de alguém para executar alguns serviços para mim." Perguntei ao fazendeiro que tipo de serviço. E ele me disse: "Eu vou te treinar para executar algumas coisas que eu não posso. Tipo, um servicinho sujo. E em troca, eu vou te dar um lugar melhor para dormir e 3 refeições durante o dia. E também vou te dar um dinheirinho para você comprar roupa." Achei aquela proposta estranha, mas para quem nunca teve o que comer e nem aonde dormir, até que não seria má ideia. Prontamente, aceitei a proposta daquele homem egocêntrico e arrogante. Mal sabia eu que estava entrando no abismo sem fundo e que iria destruir toda a minha vida para sempre. Comecei a treinar tiros com o capataz da fazenda. Eu era uma pessoa revoltada com a vida, e não foi difícil eu começar a entender o que aquele homem queria de mim. Vocês não sabem como tem gente ruim nesse mundo. Pessoas que até o diabo teria medo. O estado da Bahia é sem dúvida o estado que mais tem maldade neste país. Falo isso porque eu nasci nele e vi muita coisa ruim, principalmente a magia negra. Mas vamos lá. Neste ponto, vamos chegar mais na frente. O ano era 1970, uma época de rebeldia e de mudança na sociedade brasileira. Quando eu completei 20 anos, o fazendeiro me deu a minha primeira missão: matar um homem que estava dando trabalho. Este homem não queria vender o seu sítio, que fazia divisa com a fazenda. Aquele fazendeiro era ganancioso e queria cada vez mais aumentar sua propriedade. O fazendeiro disse que se eu completasse essa primeira missão, eu iria receber uma casa aos arredores da fazenda para mim dormir. Aceitei de prontidão aquela tarefa, mas não sabia que estava vendendo a minha alma para o diabo. Fiz uma tocaia para um infeliz homem que estava voltando da cidade em uma carroça. O matei pelas costas e ele nem viu seu assassino. Eu havia dado 5 tiros na cabeça do coitado. Foi a coisa mais difícil que aconteceu comigo. Fiquei tão transtornado que via demônios rindo ao redor da minha cama, dizendo que eu iria para o inferno. Eu nem ao menos vi o rosto daquele homem. Mas os meus sonhos, eu ouvia ele gritando e perguntando por que eu fiz aquilo. O tormento era muito grande, mas não sabia eu que quando se abre essa porta,
é muito difícil de fechá-la novamente. Foram dias de tormento, mas logo passou e veio a segunda missão: matar um comerciante da cidade que devia ao fazendeiro. Fui até o comércio desse homem e entrei durante o dia e dei 5 tiros de calibre 38 no peito dele. Ao contrário do primeiro homem, desta vez eu senti prazer em matar. Eu já estava acostumado. Comecei a ganhar dinheiro e a me vestir melhor, e a ser muito querido pelos fazendeiros, pois eu era útil. Estava ali dando muito lucro por causa das encomendas. Em apenas um ano, eu matei 7 pessoas para aquele fazendeiro. Era um assassino, mas eu tinha um código: não matava crianças, nem inocentes e nem mulheres. A minha vida estava destruída. Eu não tinha paz. Não dormia direito à noite, pois os rostos daquelas pessoas que eu matei me assombravam em meus pesadelos. Não coloquei culpa na sociedade como muitos assassinos fazem. Sabia que eu era o único culpado de estar nessa vida. Mal sabia eu que existe a lei do retorno. E tudo de mal que você faz na terra, você vai colher. É a chamada lei da semeadura. Ninguém planta arroz e colhe feijão. O fazendeiro maldito ficava cada dia mais rico. E eu era o seu braço direito. Além de ser o assassino particular, eu era também o seu segurança pessoal. E ia com ele para onde quer que ele fosse. Certo dia, apareceu na cidade vários ciganos e acampou perto da fazenda daquele fazendeiro. Era um mutirão de pessoas. O fazendeiro, irritado com a situação, deu um ultimato para aqueles ciganos, para que eles saíssem de suas terras. Porém, os ciganos não atendeu à solicitação do fazendeiro, dizendo que estavam de passagem e que logo iriam embora. Mas naquele momento não iriam a lugar algum, pois eles estavam acampados nos arredores da fazenda, e o fazendeiro não tinha direito algum de expulsá-los dali. Eu já tinha muitas mortes no meu currículo. Eu era frio e calculista. Tinha 1,80 de altura e um físico atlético. E também era de poucas palavras, tipo um homem sem lei, sem nada a perder. Naquela época, o Brasil era a terra sem lei, principalmente nas regiões mais isoladas. Brasileiros dominavam e controlavam até a água da região. Eram chamados de coronéis, ou seja, os senhores das terras. O fazendeiro me deu uma ordem para mim e os capatazes ir até o acampamento cigano e dar um susto neles. E assim eles iriam embora daquele lugar. Prontamente eu atendi o fazendeiro. Peguei os capatazes e cheguei no acampamento. Todos nós armados, é claro. A primeira coisa que nós fizemos foi atirar para cima. E eu falei: vocês têm 2 dias para irem embora, senão vocês vão ter o que merece. No meio daqueles ciganos, destacava uma senhora muito branca e alta. Ela olhou para mim e disse: meu filho, você não teme o mal? Eu logo respondi: olha aqui, velha, eu sou o próprio mal. Ela deu uma risada tenebrosa e olhou dentro dos meus olhos e disse: não, rapaz, você não é mal, não. O mal é o que vai visitar você em breve. Vocês mexeram com as pessoas erradas. Nós
não somos ameaça e não vamos tomar a terra do seu patrão não. Estamos aqui só de passagem. Cuidado, você conhece aquele ditado: não mexe com aquilo que está quieto. Aquela senhora virou as costas e entrou na sua tenda, e não deu a mínima para nós. Eu gritei: tá bom, vocês foram avisados. Vocês têm 2 dias para ir embora. E depois não digam que não avisei. Em seguida, voltei para o meu cavalo, com o próprio diabo. A noite logo caiu, e com ela viria o mal nos visitar naquela noite. Fui para a minha casa descansar, pois o dia foi muito cansativo. Era mais ou menos 23 horas, e acordei com um barulho muito alto de gritos, e um vulto de alguém na minha porta, desesperado pedindo para mim abrir. Era um dos capatazes, todo ensanguentado e com muito pavor. Ele chegou e falou: homem, sai já daí, vem nos ajudar, pois o diabo tá aqui nos visitando. Peguei o meu 38 e fui correndo até a casa grande. Chegando lá, dei de cara com uma cena tenebrosa. Haviam 2 capatazes da fazenda estraçalhados ali no chão. Eles estavam partidos ao meio. A situação era tão desesperadora que a gente não sabia quem era quem, de tão mal que ficou os corpos. Cheguei no capataz, que foi me buscar em casa, e perguntei: o que aconteceu aqui? Quem fez isso com esses homens? Nós estávamos em ronda pela fazenda, e de repente ouvimos um galope como de um cavalo. Mas os passos eram muito altos e vinham em nossa direção. Achávamos que era algum capataz, mas quando olhamos já era tarde demais e não deu tempo para dar nenhum tiro. Era uma besta fera, de mais ou menos 1,80 m de altura, e estava em 4 patas. Aquela besta era muito rápida e veloz, como um cavalo de raça. A criatura veio para cima de nós, e em questão de segundos estraçalhou o Pedro e o José. Foi tão rápida a cena que só ouvi os gritos de pavor dos pobres homens, que eram partidos ao meio somente com 2 mordidas. Foi uma cena tão apavorante que eu fiquei petrificado. A fera tinha dentes enormes, orelhas pontudas e olhos vermelhos como fogo. A criatura olhou para mim, ainda com sangue em sua boca. E por incrível que pareça, ela falou: avisa o seu patrão que eu vou buscar ele também. Aquele animal corria como o vento e atravessou a cerca, e assim foi para a floresta. O homem estava tão aterrorizado que desmaiou. O estrago já havia sido feito. Eu não acreditava na cena que estava vendo. O fazendeiro acordou com os barulhos e foi até o local onde estávamos vivendo aquilo. E também ficou aterrorizado, igual aqueles homens. Ele me olhou e disse: quem fez isso com eles? Eu respondi: deve ter sido uma onça, não sei. E o fazendeiro disse: eu sei do que uma onça pode fazer, e isso aqui não é trabalho de onça. O capataz, que estava desmaiado, disse que era uma fera, mas eu
não acredito que essas coisas existem. O fazendeiro me olhou e disse: toma cuidado, homem, com o que você fala. Eu já vi muitas coisas na minha vida. E os meus avós contavam muitas histórias de lobisomem. E essas histórias dão medo até nos mais corajosos dos homens. Quando amanheceu, enterramos aqueles pobres coitados. Eles não tinham famílias, pois eram de outros estados. E a gente não tinha a mínima ideia de achar os seus parentes. Então, enterramos eles ali perto da fazenda. O fazendeiro mandou a sua família para a cidade, pois ele parecia estar adivinhando que aquele mal iria nos visitar novamente. Naquela tarde, me veio à cabeça que aquele demônio veio até a fazenda depois do que a gente fez no acampamento cigano. Cheguei no fazendeiro e disse: será que aquele demônio não veio do acampamento cigano? Possivelmente, pois esse povo é místico e mexe com magia negra. Infelizmente, mexemos com as pessoas erradas. Agora, vamos colher o que plantamos. Ou vamos lá e matamos todos eles, ou aquela fera vem aqui e mata todos nós. Prontamente eu disse: mas e se não forem eles os culpados? Eu tenho certeza que eles são os causadores desse mal que nos visitou. E você pode ter certeza que aquela criatura vai voltar esta noite. O diabo tem várias formas. Às vezes, para enganar as pessoas, ele vem de forma bonita. E outras vezes, ele vem em forma de demônio e fera, para mostrar sua verdadeira face. Depois desse diálogo, eu peguei 2 capatazes e fui novamente no acampamento cigano. O prazo ainda não havia acabado para eles irem embora, mas fui lá tirar a conclusão pessoalmente. Chegando lá, me deparei com aquela velha novamente e perguntei: vocês mataram alguém na nossa fazenda essa noite e mataram 2 dos nossos melhores homens. A velha me respondeu: não, meu jovem, não fomos nós que fomos na sua fazenda. Nós somos um povo pacato e amoroso e não fazemos mal a ninguém. Mas vejo que você é um homem triste e sozinho, abandonado pelos seus pais e sem ninguém nessa vida. Vejo que você já vendeu a sua alma pro diabo, tirando a vida de pessoas inocentes. Fiquei assustado, como aquela velha sabia tanto da minha vida, pois eu nunca havia contado isso para ninguém. Como você sabe tanto da minha vida assim? Você é uma feiticeira asquerosa e maldita. Não. Sou somente uma cartomante e vejo tristeza em seus olhos. Vejo também que essa noite você vai ser visitado pelo mal novamente. Mas vejo em você coragem e lealdade, e principalmente nobreza. Ainda tem como você sair com vida dessa situação. Mas quanto mais você demorar no abismo, mais você vai se afundar. Após ouvir isso, sem dizer uma palavra, dei a volta com meu cavalo e voltei novamente para a fazenda. Passei a tarde inteira pensando nas palavras daquela mulher, confuso no que ela me falou, principalmente na parte da minha vida, que só eu mesmo sabia. A noite logo chegou,
E eu mal sabia que seria a noite mais tenebrosa da fazenda. Ele estava adivinhando que a fera iria retornar. Me preparei, estava bem armado, esperando a tão temida noite chegar. Estava com muito medo, no qual nunca senti em toda a minha vida. Eu era um homem frio e calculista, mas estava sentindo que aquilo que iria enfrentar seria o maior desafio da minha vida. Já eram quase 8 horas da noite. O tempo estava nublado, porém um pouco claro por causa da lua cheia. Ao longe, ouvi o uivo estridente vindo da mata, e os animais da fazenda ficaram todos assustados, principalmente os cachorros, que se esconderam atrás da casa. E olha, os cachorros eram muito bravos. Senti um calafrio na espinha, e senti também algo vindo em alta velocidade. E aquela coisa bateu de frente com a porteira da fazenda. A criatura deu um uivo que parecia que estava do meu lado. Todos os homens estavam bem armados, esperando o encontro com o inevitável. Sim, a criatura estava chegando, imponente e negro como a noite. Os seus olhos vermelhos brilhavam junto com a luz da lua. Vi todos os homens tremendo de medo. O tão corajoso fazendeiro ficou dentro da casa da fazenda trancado, e com certeza tremendo de medo. Bem, cadê o homem macho que mandava matar pessoas inocentes para tomar suas terras? As pessoas acham que o dinheiro compra tudo, mas não compra dignidade, e principalmente honra. Qualidade essa que aquele fazendeiro não tinha. Aquela fera veio correndo em 4 patas como um cachorro. O seu cheiro é insuportável. E em seguida, derrubou o primeiro homem, que estava perto da porteira, com um só golpe, o jogando longe. E o mesmo já caiu sem vida perto do celeiro. O outro atirou, mas a fera o agarrou pelas costas e cravou as unhas em suas costelas, o matando instantaneamente. Aquela cena parecia filme de terror, porém era tudo muito real. Eu vivi tudo isso. Infelizmente, o mal existe. Tem muitas pessoas que não acreditam e zombam, mas eu sei o que vi naquela noite. Aquela fera era muito grande, imponente, tenebrosa e principalmente silenciosa. E aquele mal veio até nós. A criatura matou mais 2 homens, de modo cruel e avassalador. Nunca tinha visto uma criatura tão rápida. Nem a velocidade de uma onça se assemelhava à velocidade daquela coisa. A fera falava com uma voz embaraçosa. Chegou até mim e disse: "Te dou uma oportunidade para fugir, porque quem eu quero tá dentro da casa." Pensei comigo, aquele fazendeiro merece morrer, pois ele tinha feito mal a muitas pessoas, e a mim também. Montei no meu cavalo e saí em disparada dali. Os demais homens que sobreviveram fugiram todos para suas casas. A criatura só queria o fazendeiro. Alguma coisa me disse para mim não confrontar a fera, porque eu não teria chance alguma. Talvez aquela criatura me deu uma chance, porque Deus estava me dando uma chance para mudar de vida. Deus
tem propósito em tudo. Ele não faz nada à toa. Sei também que o fazendeiro merecia aquele castigo, pela maldade que ele impôs na região por mais de 30 anos. Antes de mim, ele já teve vários assassinos de aluguel. Também ouvi ele falar que matou uma família inteira por causa de ganância. E antes que eu saísse dali, a fera disse: "Vai embora enquanto você pode. E eu vou visitar o dono da terra. Depois eu vou atrás de você. E se você não for embora, eu te mato. E a sua arma não pode me atingir. Aliás, arma nenhuma pode, pois o dia do acerto de contas chegou." Montei no meu cavalo e passei na casa que eu morava. Juntei rapidamente algumas peças de roupa e um dinheiro guardado que eu tinha. Ao longe, ouvi os gritos do fazendeiro, vindo da casa grande da fazenda. A fera derrubou a porta e teve um encontro frente a frente com um ganancioso fazendeiro. Os gritos dele eram tenebrosos e dava para se ouvir a quilômetros de distância. Aquele monstro matou o outro monstro devagarinho, fazendo ele sentir muita dor. Rapidamente, eu saí em disparada com meu cavalo, deixando o acampamento cigano para trás. E deixando também toda aquela minha vida ruim. Eu estava com vários planos na minha cabeça, e um deles era mudar de vida. Bom, nunca é tarde para mudar, e principalmente quando você está arrependido das coisas ruins que fez. Sei que vou pagar por tudo que eu fiz. Bem, já estou pagando, mas é muito melhor um homem arrependido do que um homem maldoso na terra. Cheguei na cidade e comprei uma passagem para Minas Gerais, aonde me casei e tive 3 filhos. Estou muito doente. Sei que o meu fim logo chegará. Fiquei sabendo que depois que o fazendeiro foi comido praticamente vivo, não sobrou quase nada do seu corpo. Sobrou somente poucos capatazes de testemunhas. Sei que essa história parece mentira ou um filme de terror, mas é real. E eu vivi ela literalmente. Quem escreveu este relato foi o meu neto, pois eu tenho mal de Parkinson e não consigo escrever. Mas tenho certeza de uma coisa: tudo que você planta, você vai colher. Pode demorar, mas esse dia logo vai chegar. Muito obrigado a todos do canal. Boa noite.